Há 79 anos atrás, a Terra foi marcada por um dos eventos mais marcantes e devastadores da história do mundo, onde metade da população foi afetada. Entre 1939 e 1945, ocorreu uma das, ou se não, a maior guerra do mundo, a Segunda Guerra Mundial. Ela teve um impacto global imenso, não só em termos de destruição e perda de vidas, mas também em mudanças políticas, econômicas e sociais. Com as consequências da guerra, a gente teve a reorganização do mapa geopolítico mundial, a criação da ONU e o início da Guerra Fria. A compreensão dos eventos da Segunda Guerra Mundial é essencial para entender os desafios e as dinâmicas do mundo atual. Hoje nós veremos as causas, contextos, principais acontecimentos, táticas e entre outros. As causas da Segunda Guerra Mundial foram diversas e são muito complexas, e envolvem vários fatores. Um dos principais fatores foram o Tratado de Versalhes, em 1919, que impôs duras sanções à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, forçando o país a aceitar a culpa pela guerra, pagando reparações e também cedeu territórios, Essas medidas geraram muitos ressentimentos e instabilidades na Alemanha, que contribuiu para a ascensão de ideologias completamente extremistas. Também teve a ascensão do totalitarismo nas décadas de 1920 e 1930, onde a Europa testemunhou o crescimento de vários regimes totalitários, especialmente na Alemanha, Itália e Japão. Na Alemanha, principalmente, Adolf Hitler e o Partido Nazista, eles prometeram reverter as humilhações do Tratado de Versalhes e restaurar o orgulho nacional e expandir, o território alemão. Na Itália, Benito Mussolini ele já estabeleceu um regime fascista, enquanto no Japão, o militarismo se consolidou, que impulsionou essa expansão imperialista. A invasão da Polônia pela Alemanha aconteceu no 1º de setembro. Foi o evento que desencadeou a Segunda Guerra Mundial que obteve. A invasão foi procedida pelo Pacto Molotov-Ribbentrop, perdão pela pronúncia. Um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética incluiu um protocolo secreto para dividir a Polônia entre dois países. Em resposta da invasão, o Reino Unido e a França iniciaram oficialmente o conflito. Essas causas combinadas com a falha das competências europeias em conter as agressões iniciais, a Alemanha, Itália e Japão criaram as condições para o conflito que se degradiu. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por eventos chaves que mudaram o rumo do conflito, como a invasão da Polônia em 1939, depois nós temos a Batalha da Grã-Bretanha em 1940, foi uma campanha aérea em que a Luftwaffe alemã tentou dominar os Estados Britânicos, mas foi derrotada pela Royal Air Force, marcando a primeira grande falha de Hitler. Depois nós temos o ataque a Pearl Harbor em 1941, em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, isso no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem para essa guerra. E por último, nós temos a invasão da Normandia em 1944. Conhecida como Dia D, 6 de junho de 1944, as forças aliadas desembarcaram nas praias de Normandia, iniciando a libertação da Europa Ocidental do domínio nazista. Bom, eu vou falar um pouco sobre as táticas. A Segunda Guerra foi caracterizada por diversas estratégias e táticas militares inovadoras e tradicionais. A primeira é a Guerra das Trincheiras. Embora mais associada à Primeira Guerra Mundial, as trincheiras ainda foram usadas em algumas batalhas durante a Segunda Guerra, especialmente em frentes estáticas como a linha Maginot. Este método consistia em soldados entrincheirados em longas linhas defensivas, criando uma guerra de desgaste. A segunda é a Blitzkrieg, uma estratégia central usada nas vitórias iniciais da Alemanha. A Blitzkrieg ela combinava ataques rápidos e coordenados envolvendo forças aéreas,
tanques e infantaria motorizada, para quebrar as linhas inimigas rapidamente e causar desorganização nas defesas adversárias. E por último, temos a força de tecnologia. A Segunda Guerra, ela viu grandes avanços tecnológicos, como a introdução de tanques mais poderosos, submarinos, aviões de guerra e o desenvolvimento do radar. O uso de código de quebra e criptografia, como a máquina Enigma e os esforços de Alan Turing, desempenharam um papel vital. Além disso, a guerra culminou com o uso de bombas atômicas usadas pelos Estados Unidos, marcando um novo capítulo na tecnologia militar. Então, essas estratégias e inovações tecnológicas moldaram o curso da guerra, determinando tanto vitórias quanto derrotas. A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos mais significativos da história moderna e teve impactos profundos e duradouros em escala global. Um desses fatores seria o redesenho do mapa global, e o conflito resultou na queda de regimes totalitários como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e também na redefinição das fronteiras de muitos países. A Europa, que foi devastada pela guerra, viu o início desse processo de descolonização em suas colônias na África e na Ásia. Também teve a criação de instituições internacionais, onde a guerra levou à fundação das Nações Unidas, muito conhecida como ONU, em 1945, com o objetivo de promover a paz e também ter essa cooperação internacional, para prevenir conflitos futuros. Também resultou na criação de instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, conhecido como FMI, e também o Banco Mundial para ajudar na reconstrução econômica. Agora eu vou falar sobre o início da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial marcou o início da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Potências vencedoras que emergiram como superpotências mundiais. Essa rivalidade deu início à Guerra Fria, um período de tensão política que durou até o século XX. A guerra ela ainda influencia nas relações internacionais, como a aliança dos militares, como a OTAN, e também a memória coletiva da nação ao redor do mundo. Mas ainda reforça a importância de evitar conflitos globais, valorizando a paz e a cooperação do povo.